Gravando. Aí foi. Então, olha só, galera. Antes da gente iniciar a explicação desse filósofo, é necessário aqui dar alguns avisos, tá? Dar alguns avisos. Primeiro aviso é o seguinte, cara. Olha só. Todo e qualquer filósofo que a gente trabalha aqui não necessariamente expressa a opinião do professor. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Eu sempre vou defender o filósofo que eu estou trabalhando aqui porque é a maneira mais didática de convencimento. Joia? Pô, trabalhei 3 aulas de Karl Marx e quem me conhece sabe que eu não concordo com Marx, mas a gente teve que trabalhar. Simples assim. A gente estuda o autor e trabalha o autor. É uma visão de mundo que o autor nos permite. Por mais que a gente concorde ou não concorde, né? Essa questão de concordar ou não concordar, para alguém que estuda seriamente filosofia e sociologia, ela fica em segundo plano, porque o principal mesmo é você compreender a estrutura interna das ideias do autor, para você entender melhor a realidade. Por que eu estou frisando isso? Porque hoje nós vamos trabalhar um autor polêmico, cara. Assim, é um autor polêmico. A gente vai trabalhar 2 aulas, 3 aulas de um autor que vai tentar romper com a moral que a gente considera, né, uma moral de valores conservadores. Então, toda vez que a gente estuda um autor que é muito polêmico, ou mais para o conservadorismo, ou mais para o libertarianismo, a tendência é que a gente se assuste um pouco, tá? Mas caramba, cara, assim, é assim mesmo. Eu só reproduzo nas aulas aquilo que eu leio dos autores, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado. E toda vez que eu emito opinião, eu falo, ó, agora é minha opinião, o Roberto Varela está falando, não é um professor. A gente tem que tomar muito cuidado. E eu só cito as opiniões de vez em quando porque são necessárias, porque didaticamente vai contribuir. Ou então é porque eu fui movido por uma pergunta ou por outra. Joia? Então, tenham cuidado com esse autor que nós vamos trabalhar, cara, hoje e nas outras semanas, tá? Ele é um autor encantador, às vezes, para o adolescente, e às vezes esse encanto se traduz como que o professor quisesse ter encantado o aluno. Cara, pula fora dessa, não é um intuito. Entendeu? Mesmo porque é mais um autor que eu, sei lá, discordo na imensa maioria. Mas, assim, dane-se se eu discordo ou concordo. Entende? Eu vou dar o autor aqui como se eu estivesse acreditando no autor. Então, é um autor extremamente polêmico, cara. Assim, muito polêmico mesmo. Talvez, o mais polêmico da história da filosofia. Por quê? Porque ele tem uma linguagem de escrita, assim, bem direta, bem reta, joia, e a maneira dele escrever chama a atenção. Isso, de certa forma, atrai também muito jovem, muito adolescente, justamente por conta da sua linguagem, tá? Eu fui um Nietzscheano, ou seja, eu fui um seguidor de Nietzsche durante meu período da faculdade, até um pouco tempo depois, né? Aí depois que eu me desliguei do Nietzsche, porque eu comecei a me ligar em outras coisas, mas isso pouco importa aqui para nós, né? Os meus trabalhos de faculdade foram todos sobre Nietzsche, meu trabalho final foi sobre Nietzsche, meu projeto de pós-graduação em religião comparada, eu citei Nietzsche. Então é um filósofo assim que talvez é um dos que eu mais conheça e que um dos que eu menos concorde. Você vê como é que concordar e conhecer não tem muita relação, né? Então é muito necessário vocês terem cuidado com isso daí, tá? Por opinião particular, eu considero um pensador perigoso, extremamente perigoso, justamente por conta da sua sensualidade. No entanto, me parece, lendo a biografia do autor, ou seja, a vida do autor, me parece que foi um autor honesto e sincero, que cometeu, se é que cometeu, na minha opinião cometeu, mas se é que cometeu alguns erros em sua filosofia, foram erros que foram cometidos não por má fé. No entanto, ele abriu uma porta perigosa, para que outros autores que viessem depois dele, né, pudessem aí sim produzir filosofias mais perigosas ainda, tá? Então, nesse sentido, o filósofo que vamos trabalhar hoje, que é o Nietzsche, né? Filósofo austríaco / alemão, o Nietzsche, por isso que é um filósofo polêmico, tá? E por que eu chamei ele de austríaco / alemão? Ele, na verdade, é austríaco, mas gostava de vender a imagem de ser um alemão. Depois foi descoberto da sua biografia que ele não era alemão, porque ele considerava, né, o povo alemão como um povo diferenciado, né? Um povo que emitia alguns certos valores mais nobres, segundo ele, né? Esse é um aspecto da biografia interessante. Sobre o Nietzsche, a biografia dele também é bem interessante. Ele era filho de pastor protestante, tá? E quando ele chegou à adolescência, né, beirando a idade adulta, ele rompeu com o protestantismo,
rompeu com o cristianismo em geral para criar a sua filosofia, que é completamente anticristã, completamente oposta aos valores cristãos, né? Ele costumava dizer em um dos seus livros, que foi uma autobiografia, um livraço, chamado Ecce Homo, Como Alguém Se Torna o Que é uma autobiografia, ele escrevendo dele mesmo. Em determinado momento do livro ele diz que a sua infância era dividida entre os brinquedos e Deus, né? Dando destaque ali a sua educação protestante muito severa, né? Mas logo depois, como eu disse, o Nietzsche se torna anticristão. O Nietzsche tem um estilo de escrita completamente diferente de todos os filósofos da história. A escrita dele não é uma escrita formal, ou seja, não é uma escrita com tecnicismo filosófico. Você não vai achar muitas palavras, termos técnicos filosóficos no livro do Nietzsche. Por quê? Porque o Nietzsche tinha uma forte veia poética. Então, muita coisa da filosofia de Nietzsche é escrita por símbolos poéticos. Você tem que entrar na linguagem primeiro do Nietzsche, se familiarizar com a linguagem, para você começar a entender o conteúdo daquilo que ele está escrevendo, né? Mas olha só que interessante, por mais que você não entenda direito o que Nietzsche esteja escrevendo, uma impressão é de fato, você vai ter uma impressão de fato. Cara, você vai falar assim, cara, o cara escreve muito bem. Ele tem um estilo de escrita bem literário, assim, bem poético, bem simbólico. Ele escreve realmente bem. É um dos filósofos que melhor escreve na história da filosofia. A sua linguagem é encantadora, né? A sua linguagem, ela encanta para depois passar uma matéria, uma mensagem, uma matéria-prima de conteúdo que é bem pesada e bem polêmica, tá? Um outro detalhe sobre o seu estilo de escrita é que ele escreve através de aforismos. Eu não sei se o professor de literatura já ensinou isso para vocês. O que é um aforismo? Ou aforismo, né? Depende aí ao gênero da palavra. Os aforismos são pequenos pedaços de texto que tentam sintetizar uma ideia complexa em poucas palavras, né? Então, a sensação que você tem de ler Nietzsche é muito esquisita. Você lê 5 linhas é o capítulo inteiro. Aí é como se, quando você terminasse de ler aquilo, como se você tomasse uma porrada, de tão forte que é aquilo. Aquilo expressa uma ideia muito complexa, só que em poucas palavras. Então, essa é mais uma prova que Nietzsche escreve muito bem. Ele conseguia sintetizar experiências complexas com a vida, com a realidade, através de poucas palavras, através de poucas linhas. Ele tinha um poder de síntese genial. Então, ele escrevia por aforismos, né? Enquanto você pega outros filósofos, e quando você vai ler, os capítulos são intermináveis, em Nietzsche não tem isso, cara. É aforismos. É até gostoso de ler por conta disso. Cada leitura, assim, é uma ideia complexa. E um outro detalhe interessante, esses detalhes que eu estou dando da biografia dele, do estilo de escrita, vai influenciar na sua filosofia. Vocês vão entender já já. Um outro detalhe interessante é que cada livro do Nietzsche fala sobre todos os assuntos ao mesmo tempo. Então não tem um livro de um assunto e um livro de outro assunto. Raramente você vai ver um livro monotemático. O Nietzsche trata todos os assuntos ao mesmo tempo em todos os livros, cara. Então é muito doido. A estrutura do pensamento de Nietzsche é meio caótica. É uma estrutura caótica, né? Onde todos os assuntos estão misturados em todos os livros. Você tem que ter muita habilidade ao ler, né? Muita habilidade ao ler. Mas uma coisa é certa, mesmo que você não entenda o que está escrito ali, você sai com a conclusão que é o seguinte, cara, alguma coisa mudou dentro de mim, porque o estilo de escrita do cara realmente é uma porrada, né? Ele recebeu, inclusive, o apelido na história da filosofia como o filósofo do martelo, né? O martelo é um instrumento que você usa para quebrar as coisas, ou para martelar um prego, né? A sensação que dá lendo Nietzsche é exatamente isso. Parece que você toma uma martelada, cara. Você fica até meio tonto. Entende? Então é uma escrita bem pesada, bem pesada. Quer ver? Vou dar aqui um exemplo de algumas frases que eu tenho de cabeça, memorizadas, só para vocês terem uma ideia da linguagem dele. Olha só as frases, olha. Ao cumprimentar um cristão, prefiro usar luvas. Percebe? São frases de slogan. Prefiro usar luvas, ou seja, ele está demonstrando uma espécie de nojo quanto ao cristão conservador. Olha como é que a frase dele é bem pesada. Percebe? Outras frases pesadas, quer ver? E com o advento da ciência, Deus foi assassinado, Deus está morto. A frase Deus está morto é uma frase de Nietzsche. É uma frase pesada, é uma frase de slogan. Eu não sou um homem, sou uma dinamite. Tá vendo? É sempre uma porrada, é sempre um ego
do autor muito presente nos textos e que traz um estilo para o texto assim bem vertiginoso. Você toma uma porrada, você fica meio que em vertigem, né? Então, o jeito de escrever é bem pesado, cara. Só que, ao mesmo tempo, é belíssimo. Ele domina a linguagem como poucos. E ele era um filólogo, né? Ou seja, ele era um estudioso da origem das palavras, do significado das palavras. Então, ele dominava a linguagem como ninguém. Então, isso faz parte do encanto da sua obra, né? Hoje, o Nietzsche representa a maior parte, ou grande parte, dos trabalhos acadêmicos, cara. Né? O adolescente, às vezes, chega na faculdade, né? Ele está doido para romper o cordão umbilical com os pais, e, de repente, ele vê um autor que, de alguma forma, agrega para ele e o encanta. Então, a maior parte dos projetos hoje na academia, cara, grande parte dos projetos são em Nietzsche. Né? Nietzsche está ali pau a pau com Marx e com os pensadores tradicionais. Então, é um autor muito lido, cara. Muito lido mesmo, até hoje. É um autor encantador, né? Eu fui nietzschiano durante meu período de faculdade, e para ser nietzschiano você paga um preço alto, porque vocês vão perceber na aula de hoje, nas próximas aulas, que ele é um autor que não exige de você apenas que você entenda os conceitos que ele escreveu, mas que você aplique os conceitos na sua própria vida. Ele exige isso de você. Você nunca será um nietzschiano apenas entendendo a sua obra. Você só pode ser considerado um nietzschiano com a força da expressão se você aplicar a obra dele na sua vida. E é aí que mora o perigo, ao meu ver. Olha, a experiência comigo não foi boa, sabe? Eu vi o fundo do poço aplicando a filosofia nietzschiana na minha própria vida. Estou sendo assim, muito honesto com vocês, tá? Eu sei que a honestidade, às vezes, a gente paga um preço alto, né? Nem sempre as pessoas entendem a honestidade de forma benigna, né? E às vezes usa até as suas palavras contra você mesmo. Mas eu tenho que falar isso para vocês, de forma muito honesta. A única coisa que eu consegui com Nietzsche foi ver o fundo do poço. Foi um momento da minha vida, assim, de muita loucura, muita maluquice, tá? E tem muito a ver com esse autor. Então, de novo, eu peço, tomem cuidado com esse autor, que a gente tem que trabalhar, pois ele é cobrado bastante no Enem. Mas eu também não posso ser falso com vocês para tratar Nietzsche como se fosse apenas um conceito lógico. Eu não posso fazer isso com vocês. Tem que ser honesto com vocês e falar como é tratada a sua filosofia, tá joia? Dado esses dados biográficos do Nietzsche, a gente está pronto para adentrar o seu pensamento. Só que para a gente adentrar o pensamento do Nietzsche, a gente tem que localizar ele também na história. Tá? Isso é muito importante. Preste atenção no que eu vou dizer, porque hoje nós vamos entrar em uma outra fase da história da filosofia. Então, toda vez que a gente entra numa outra fase, há um rompimento radical com a fase anterior. Então, é muito importante que eu vou falar agora para vocês, para o Enem, muito importante. Tá? Olha só, a história da filosofia ela é constituída de 4 períodos históricos. Antiguidade, Idade Média, aí tem um período de transição, que é o Renascimento, Modernidade, que estávamos estudando até ontem, e a pós-modernidade aos dias de hoje. O Nietzsche, ele está fazendo a passagem da modernidade para a pós-modernidade. Então, o Nietzsche, ele representa uma revolução na história da filosofia. Se vocês olharem cada período histórico, vocês vão perceber que cada período histórico tem uma característica muito importante e que se destaca sobre as demais características do pensamento. Né? Por exemplo, quando você pega os gregos antigos, qual é o centro da pesquisa dos filósofos gregos? É a natureza. Os filósofos gregos se espantam com a realidade, se espantam com a natureza e usam a razão para descobrir a estrutura interna da natureza. Os filósofos estão interessados em descobrir a natureza. Isso é a antiguidade. Depois vem a Idade Média. Na Idade Média, sai a natureza do centro e entra Deus. Deus é o centro de tudo, é o teocentrismo. Então, os filósofos usam a razão para tentar entender cada vez melhor Deus, que eles consideram a própria verdade. Tá? Depois vem a modernidade. Sai Deus do centro e entra o homem. O homem passa a ser o centro de tudo. Então, o homem começa a olhar para a natureza não para descobrir coisas, mas o homem passa a olhar para a natureza para manipulá-la a seu favor. Então, as verdades agora não vêm da natureza e nem de Deus. As verdades agora vêm do próprio homem. O próprio homem produz as verdades. Percebe? Aí vem a pós-modernidade. Cara, a pós-modernidade representa a crise da verdade. A crise da verdade, que alguns historiadores vão chamar de momento da pós-verdade. O que vai acontecer nos dias de hoje, na pós-modernidade? A verdade vai entrar em declínio, vai entrar em crise.
E aí os filósofos vão perceber que a verdade não existe. Que a verdade não existe. Que a única coisa que nós podemos fazer é criar novas maneiras de viver através da nossa criatividade. Percebe? Então vai ser um subjetivismo ainda mais radical do que o subjetivismo da modernidade. Que ainda lá na modernidade se produzia verdades. Agora não, cara. Agora a verdade não existe. A verdade está destruída. O que importa é a sua capacidade criativa de criar novos modos de vida. É cada um na sua criando a sua própria vida. É como se a arte tivesse invadido a filosofia. E agora, no mundo contemporâneo, tudo é arte. Tudo é papel. Você exerce o seu papel. Você cria o seu papel social. Percebe? Essa característica na pós-modernidade tem que ficar na cabeça de vocês, cara. Ó, todos os autores que vamos trabalhar daqui para frente em filosofia vão pensar dessa forma. Eles vão criar novos modos de vida na cabeça deles. E o Nietzsche é o cara que inicia esse movimento. O Nietzsche é o cara que vai meio que romper com a modernidade. Vai dizer, olha, tudo que rolou até então é bosta, cara. O negócio se inicia a partir de agora. Eu estou pensando na minha vida e olha só, estou expondo para vocês. Entende? Pode falar, Nataline. Deixa eu olhar aqui se não é a barra de... Não, tá tranquilo. Você vai perguntar, Nataline, alguma coisa? Entre eles não criam conceitos que seriam verdades universais? Não. Nataline, não, cara. Eles vão dizer que a verdade universal não existe de maneira alguma. Os pós-modernos. A ideia de verdade universal existe até a modernidade, cara. Cara, depois da modernidade, verdade universal nenhuma. Nenhuma. Ó, só para você ter uma ideia, Nataline, o Nietzsche, ele tem uma parte do livro dele que ele escreve assim, olha, um dia vão me declarar um santo, como se eu tivesse expressado uma verdade. Nesse dia deixarei de ser quem eu sou. Eu não sou um santo. Eu sou um bufão. Eu sou um traidor. Olha que frase pesada. Então, há uma ojeriza, há uma espécie até de raiva dos filósofos pós-modernos em relação à verdade. Entendeu? Então, eles vão atacar tudo aquilo que representa a verdade universal. Isso vai ser uma característica dos pensadores pós-modernos. Não, não tem. Perfeito, Nataline, perfeito. Essa questão de ter uma cosmovisão que explica tudo, isso aí entra em declínio, isso entra em crise. Os filósofos pós-modernos não vão ter isso, cara. Não vão ter isso. Eles estão no subjetivismo radical, eles estão falando deles, cara. Deles. E eles esperam que quando um leitor ler as suas teorias, esse leitor ganhe uma vitamina criativa e possa criar a sua própria vida. Percebeu, Nataline? Ó, é assim com Nietzsche, é assim com Michel Foucault, é assim com Jean-Paul Sartre, é assim com Simone de Beauvoir, é assim com Freud, é assim com Gilles Deleuze, entendeu? É assim, é dessa forma que vai acontecer com os filósofos pós-modernos. É assim com a escola de Frankfurt e por aí vai. Percebe? Eles não vão ter mais um compromisso com uma teoria que visa explicar tudo. Isso aí entra em crise. Isso daí entra em crise. Você acha que a verdade algum dia vai voltar para a filosofia? Diz a Maria Eduarda. Talvez, Maria. Eu acho que esse embate entre existe verdade e não existe verdade é um embate que está presente em todas as épocas históricas. Ó, na antiga Grécia tinha os sofistas. Na Idade Média você tinha os gentios. Gentios. Na modernidade, você tinha os subjetivistas já ali. E na pós-modernidade é que essa corrente ganhou mais força. Então, existe uma ala ainda que quer conservar o valor da verdade nos dias de hoje. Só que hoje ela está fraca. Mas pode ser que amanhã isso vire. Entendeu, Maria? Cara, honestamente eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas esse embate eu acho que nunca vai deixar de existir. Faz parte da história da filosofia. Às vezes um está mais à frente, o outro está mais à frente. O mundo pós-moderno é um mundo onde a verdade está em crise. Cara, vocês não precisam nem estudar Nietzsche para saber disso. Só olhar em volta. A verdade está em crise. A religião está em crise, a família está em crise, as instituições sociais estão em crise, a moral está em crise, os valores tradicionais estão em crise. Estão em crise.
entendeu? As identidades estão em crise. Se vocês observarem bem, a gente não precisaria nem estudar os filósofos pós-modernos, isso é meio que evidente na realidade, né? Você olha na realidade e fala, caramba, tá tudo assim mesmo. Então, esse movimento começa com Nietzsche. Quer dizer, ele sempre existiu, mas ele ganha força com Nietzsche. Entendeu? É isso. Então, vamos lá. Entendido esse contexto, vale, de novo, repetir que o Nietzsche, ele é o que vai abrir a porta para a pós-modernidade. É ele que vai abrir a porta para a pós-modernidade, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender, a quarta camada, é isso aí, Maria Eduarda. Para quem não sabe, o que a Maria Eduarda está citando é uma teoria das 12 camadas, que é uma teoria da personalidade, que foi desenvolvida por alguns pensadores do mundo atual. Se um dia a gente tiver tempo, a gente vai dar uma aula de psicologia aqui, que eu acho que é importante também para vocês, para ajuda pessoal. Aí já não tem nada a ver com a matéria. Mas, Maria Eduarda, é mais ou menos isso sim. Tá? Mas vamos lá. Vamos então às ideias de Nietzsche. Primeira coisa que a gente tem que entender é como é que Nietzsche enxerga a realidade. Apesar de não ser característico de um filósofo pós-moderno ter uma cosmovisão da realidade inteira, é óbvio que para eles construírem o pensamento deles, eles têm uma visão própria sobre o mundo. E a visão do Nietzsche sobre o mundo é bem interessante, bem interessante. Eu quero que vocês prestem muita atenção, que esse início de aula, a gente vai montar a base do pensamento nietzschiano para que os outros conceitos sejam construídos em cima. Então, se você não domina o básico, você não vai entender os outros conceitos, tá? O que acontece? O Nietzsche tem a seguinte visão do mundo. Para ele, a realidade, isso que nós chamamos de realidade, é, na verdade, um caos. Um caos. Então, o que é a realidade para Nietzsche? A realidade para Nietzsche é uma estrutura caótica. É até meio ambíguo falar isso, mas eu vou tentar explicar aqui de uma maneira mais didática, depois eu dou na folhinha a palavra mais formal para o Enem, tá? Mas para Nietzsche a realidade é uma espécie de estrutura caótica que pode ser explicada por um conjunto de forças. Forças opostas e tensas. E que a todo momento estão fluindo na realidade. Então, o que é a realidade? A realidade é um devir louco. O que isso significa? A realidade está sempre mudando, movida por forças aleatórias, completamente caóticas, completamente sortidas, sem qualquer ordem. Então, a realidade ela vai se modificando sem obedecer uma ordem. Sem obedecer uma ordem. A realidade, no fundo, é um mero caos. A realidade, no fundo, é um grupo de forças caóticas que ficam umas contra as outras, movendo o mundo. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre o Nietzsche é o seguinte, por favor, prestem muita atenção nisso. Para Nietzsche, não existe uma estrutura ordenada por baixo de tudo, ordenando o mundo. Olha que ideia inovadora para a época. A realidade é caótica, cara. Não há qualquer ordem. Não há qualquer ordem. O Nietzsche ainda vai além, ele vai dizer o seguinte, olha, os filósofos que viveram antes de mim, eles tentam enxergar uma ordem na realidade que não existe. E aí, quando eles escrevem sobre essa hipotética ordem, eles estão tirando essa ordem da cabeça deles, cara. Essa ordem que eles estão colocando é ilusória. Eles criaram uma ilusão para eles mesmos para tentar explicar que a realidade é ordenada. Mas ela não é. A realidade é puro caos, cara. A realidade é puro caos, pura desordem, puro conflito de forças, puro conflito de forças caóticas e opostas. Entende? Então, ó, o Nietzsche vai dizer, não tenta achar ordem no mundo não, porque não existe ordem, cara. Você está no meio do caos. Você está dentro do caos. A Mila Medina já matou a charada. Porra, é óbvio que se a realidade é caótica, então não tem um ser ordenador, não tem Deus. Porque, em última instância, o que é Deus para a tradição da filosofia? O que é Deus para todos os filósofos? Que até hoje a gente não estudou nenhum filósofo ateu. Aliás, só Marx na sociologia. Mas na filosofia a gente não estudou nenhum ateu. Para todos os filósofos que estudamos até hoje, existe um Deus por trás de tudo ordenando a realidade.
Olha só que doideira. Existe um Deus por trás de tudo ordenando a realidade. Para Nietzsche, não, cara. Para Nietzsche, não. Para Nietzsche, a realidade é desordenada. Então não existe um ser inteligente controlando a realidade. A Mila Medina já matou a charada. Não tem Deus na história. É óbvio que Nietzsche é ateu. É óbvio que Nietzsche é ateu. Porra, se para ele a realidade é desordenada, então não existe um ser inteligente ordenando a realidade. Tudo acontece por acaso, Daniel Chaves. É exatamente isso. Para Nietzsche, tudo acontece por acaso. O Gabriel Gazaui pergunta, então se você plantar uma semente, depois virar uma árvore, depois um fruto, esse ciclo não seria uma ordem? Não. Toda a explicação, Gabriel, que a biologia vai dar sobre o ciclo existente, desde a semente até a semente que sai lá do fruto no final, toda essa linha, todo esse ciclo da semente à semente, para Nietzsche é uma invenção da cabeça humana. Não existe essa ordem. E totalmente contra Hegel, o Christiane Guedes. A única coisa que o Nietzsche vai concordar com Hegel é o seguinte, há um devir. O mundo realmente vai mudando. O Hegel fala também isso. Só que, segundo Hegel, o mundo muda segundo uma ordem. Lembra disso, Christiane Guedes? O Nietzsche não. O Nietzsche está dizendo o seguinte, olha, o mundo muda desordenadamente. Não há uma lei por trás do mundo. O Hegel diz que há uma lei, que é a lei dialética. Até o Marx diz que há uma lei, ó, que é um materialismo dialético. Para Nietzsche, não há lei nenhuma. O mundo muda, tá? Hegel está certo, Marx está certo. Mas ele não muda seguindo uma ordem. Ele muda de maneira caótica. Tudo é caos. Perfeito, Christiane Guedes, é isso aí. Então ele está discordando dessa visão ordenada de Hegel e da visão ordenada de todos os filósofos, cara. O Nietzsche vai dizer, olha, tudo flui de maneira desordenada. Tudo é caos. Tudo é acaso. Não há um ser divino ordenando tudo. Não há. Não existe isso daí. Percebe? Então, olha só. Ele acredita que o mundo vai chegar a um estágio final? Não, ele não pode, Gabriel. Ele não pode. Se o Nietzsche criasse uma teoria falando, olha, e lá no final vai acontecer isso com o mundo. Se ele dissesse isso, ele falaria que o mundo tem uma finalidade. E se ele falar que o mundo tem uma finalidade, então o mundo é ordenado. Você entendeu, Gabriel? O Nietzsche é muito mais radical, cara, que o Marx, por exemplo, nesse sentido. Tudo é desordenado. Não existe o fim da história do mundo, cara. Se ele falar, há o fim da história do mundo, a gente vai chegar no paraíso, vai acabar o mundo, sei lá. Se ele falar qualquer coisa nesse sentido, ele vai dizer que há uma finalidade do mundo. Se há uma finalidade do mundo, então há uma ordem. Não tem sentido da vida, Natalina. A gente vai chegar lá. Não tem sentido da vida. Se tiver um sentido da vida, há ordem. Ó, muito boa as perguntas de vocês. Sabe por quê? Porque fazendo esse tipo de pergunta, vai fazer eu frisar ainda mais. Olha, para Nietzsche, não há qualquer tipo de ordem. Não há ideia progressista em Nietzsche. Não há ideia progressista em Nietzsche. O Nietzsche é um crítico feroz de Marx, cara. Não há progressismo no Nietzsche. O Nietzsche critica até a teoria da evolução das espécies do Darwin. Não há progressismo, não há evolução. É tudo caos, cara. Qualquer que fala assim, estamos melhorando, vai chegar um dia que vai ser assim, assado. Qualquer tipo de fala disso daí é de alguém que ainda está querendo ordenar o mundo. E a tentativa de ordenar o mundo é uma tentativa soberba do homem para Nietzsche. Para Nietzsche tudo é caos. Boa, Gabriel, sua pergunta é muito boa. Como é que existem pessoas que acreditam em Nietzsche e Marx também? Cara, tá cheio de gente assim. As pessoas acreditam em Nietzsche e Marx ao mesmo tempo por dois motivos. O primeiro motivo é o mais comum. O cara não conhece nenhum e nem o outro. Ele não conhece Marx nem Nietzsche. Esse é o mais comum que tem. É o caso mais comum que tem. Sabe? É o mais comum. Segundo, Gabriel, existe um segundo caso do cara que conhece Nietzsche, conhece Marx, mas ele é mais marxista. E ele usa
alguns aspectos da filosofia nietzschiana para dar base à finalidade marxista. Entendeu, Gabriel? O Nietzsche, ele é reinterpretado pelo olhar do Marx para ser utilizado no movimento revolucionário, Gabriel. Aí, segundo tipo de pessoa também. Entendeu, Gabriel? Cristiane Guedes, ele se baseia no quê para fazer sua filosofia? Apenas na experiência dele com o mundo. E mais nada, Cristiane. Ele vai elogiar pouquíssimos filósofos na história. Pouquíssimos, cara. A gente vai citar ou hoje ou nas próximas aulas. Entendeu, Cristiane? Vai se basear em nada, cara. Ele vai sair do zero, velho. Segundo ele, tá? O que Nietzsche dizia sobre conhecimento matemático? Vou falar já já, Matheus. Fique tranquilo. Você vai entender isso aí. Tá? Vai entender isso aí. Mas, Matheus, olha, já dá para responder assim de maneira rápida, antes da gente chegar no assunto. O Nietzsche tem uma desculpa já feita para o conhecimento matemático. O conhecimento matemático é a produção da razão humana. Não significa dizer que a natureza flui matematicamente. Pode ser uma criação da razão humana. Pronto, resolveu. Entendeu, Matheus? O fato da matemática existir não vai contrapor a visão que o Nietzsche tem do mundo. Ó. Entende? Então vamos lá, cara. Vamos lá. Então o mundo para Nietzsche, mas a matemática não é ordenada? É, Nataline, mas é uma criação da razão humana. Assim como todos os outros filósofos criaram uma ordem sobre o mundo que não existe, ele pode criar matemática também, entendeu? O Nietzsche pode dar essa desculpa. Entendeu? A gente pode achar uma desculpa bem esfarrapada, mas, cara, ele pode dar essa desculpa. Dentro da filosofia nietzschiana faz sentido essa desculpa. Entendeu? Então, olha só. O Nietzsche, então, ele tem uma visão caótica da realidade. Tudo é caos. Tudo é força contraditória. Tudo é embate de forças, cara. Tudo é guerra. Tudo é guerra. Nada obedece uma ordem. Nada obedece uma ordem. Então, o que é o homem nessa história toda? Daniel Chaves pergunta. Mas já que a matemática é ordenada, porém a realidade não era para a matemática dar errado? Não, não. O Daniel Chaves, a matemática só dá certo dentro de uma lógica criada pelo homem. O Nietzsche responderia isso. Você entendeu? O homem, ele é tão criativo que ele pode criar uma lógica fechada, limitada, e tudo lá dentro da lógica limitada, a coisa funcionar. Mas isso não significa dizer que o mundo é assim. Entendeu? Você pode usar o mesmo exemplo da matemática com outro exemplo. Quando o Aristóteles pega e diz assim, olha, faz parte da ordem interna da natureza a semente germinar, produzir uma árvore e dar frutos. Quando Aristóteles explica isso, ele não está explicando a realidade segundo Nietzsche. Ele está criando uma coisa da cabeça dele. Ele está criando uma lógica na cabeça dele. E está se iludindo, fingindo que o mundo funciona assim. Entendeu, Daniel? Para Nietzsche, qualquer lógica é uma criação da cabeça do homem. E aí alguém poderia perguntar, mas peraí, pessoal, para que o homem cria essas coisas então? A gente vai ver já já, o Nietzsche vai explicar isso tudo. A gente vai explicar isso tudo. Entendeu? Gabriel Gazaui pergunta, mas só o fato da existência dele e de todo o resto da humanidade serem sido frutos da junção de um óvulo e espermatozoide já não explica o ciclo ordenado? Gabriel, essa explicação que você deu, o Nietzsche vai dizer o seguinte, cara, Gabriel, você acreditou na biologia, seu mané. A biologia vem com um discurso lógico aqui, você acreditou, cara. Você está achando que o mundo flui segundo essa lógica. Não flui. Isso é uma ilusão que a biologia criou. O discurso biológico, nesse sentido, é uma lógica criada por a cabeça de algum ser humano e que não representa a realidade. Há um mistério para o nascimento do homem, um conjunto caótico de forças que possibilitou o surgimento do homem, que não tem como ser entendido de maneira alguma. Qualquer explicação é uma tentativa frustrada do homem. É isso que o Nietzsche vai dizer. Agora, Gabriel, a questão nem é essa. A questão é perguntar para o Nietzsche
Por que o homem cria essas explicações, então? Aí ele vai ter que explicar na teoria dele. Entendeu? O que vocês estão fazendo é muito legal, cara. Vocês estão pegando a realidade e jogando na cara do Nietzsche. E aí, Nietzsche, se vira com a sua teoria para explicar isso. Aí eu estou fazendo aqui o papel do Nietzsche, percebe? Vamos ver se ele consegue. Vamos ver se até o final da aula ele consegue explicar isso tudo. Entende? Então, continuando, olha só. Então, se a realidade é totalmente desordenada e caótica, o que é o homem nessa história toda? Ora, se o homem faz parte dessa realidade, então o próprio homem é um caos. O próprio homem é um caos. O que isso significa? Presta atenção. Isso significa que o interior do homem também não é ordenado. O interior do homem também é um conjunto de forças e desejos caóticos e contraditórios. Então, no âmago do homem, ou seja, no interior do homem, há também um conjunto de forças e desejos contraditórios que fazem o homem agir. Então, o homem não é ordenado por dentro. O homem não é um animal racional. O homem não é um ser que tem uma razão e que tenta ordenar seu interior. Para Nietzsche, o homem é desordenado por dentro. Ele possui dentro de si um conjunto desordenado de desejos. Maria Eduarda Franco pergunta, não poderia dizer que o caos seria um certo padrão da realidade? Sim, mas olha, perceba que a sua pergunta ela é autocontraditória. É isso sim. Regida pelo aleatório? É isso aí sim, Maria Eduarda. Mas a palavra regida e a palavra aleatório, na mesma frase como identidade, produz uma autocontradição. Porque algo que é regido supõe ordem. E o aleatório supõe desordem. Percebe, Maria Eduarda? Então, olha, a realidade é caótica e não há nenhuma constância que se repete. Tudo é sempre novo. Tudo é sempre novo. E olha, Maria Eduarda, dentro do homem também é assim. O homem é movido por desejos contraditórios, cara. E é aqui que entra a nossa primeira definição, primeiro conceito. Dentro do homem existe aquilo que Nietzsche chama de vontade de potência. Vontade de potência. O que é a vontade de potência? A vontade de potência é a natureza humana. A vontade de potência é um conjunto de desejos caóticos e contraditórios que querem se realizar. Que querem se realizar. Então, naturalmente, o homem é movido por uma vontade de potência. O homem é movido por desejos contraditórios que querem se realizar uns sobre os outros. O homem é uma própria contradição. Diga, Nathalie. Por quê? Eu entendi a sua pergunta, tá? É óbvio que é contraditório. Pô, o homem tem uma natureza, mas que história é essa? Tá definindo a estrutura humana? Que história é essa? Mas olha só, tão logo ele inicia uma definição da natureza humana, tão logo na explicação, ele diz, olha, não há nenhuma estrutura fixa. Tudo é conjunto de desejos desordenados. Assim como o mundo é. Nataline, eu vou dizer um negócio para você e para todos os alunos, cara. O Nietzsche, na sua obra autobiográfica, ele vai dizer, tudo em mim é contradição. Porque tudo é contradição. Eu só estou tentando aqui expressar através de uma linguagem mínima o que eu percebi do mundo. E o que eu percebi do mundo é só contradição de forças. Olha que rolo, cara. Olha que bagunça, Nataline. Olha que filosofia bagunçada. Essa filosofia bagunçada vai caracterizar todos os filósofos da pós-modernidade, ou a maior parte deles. Por isso que o mundo de hoje é caótico, olha.
É contraditório mesmo. Porque é assim a filosofia do Nietzsche. Entende? Quer uma dica? Quer uma dica, Nataline? Quer uma dica, o restante dos alunos que perguntaram? Vamos abrir a inteligência para deixar o Nietzsche entrar. Um pé atrás, é óbvio, falei que ele é perigoso. Mas vamos tentar entender o que ele quer dizer com essa história toda. Mas, a princípio, vocês todos têm razão. Cara, esse cara é contraditório. Ele não só é contraditório, como ele assume que é. Eu sou contraditório. Eu sou uma dinamite. Eu sou confuso. Eu sou uma explosão de ideias. Entende? Então, Nietzsche está definindo o homem como um conjunto contraditório de forças e desejos que querem ser realizadas. Aí ele vai até dizer, olha, por isso que viver é difícil, cara, porque, caramba, dentro da gente é um caos. Dentro da gente é um caos. Então, o que o Nietzsche vai dizer? O homem tem que entender que ele também é um caos. Que ele também é um caos. Percebe? Então, o que ele vai fazer? Quando ele percebe que o homem é um caos, que o homem é um conjunto de desejos caóticos, de forças contrárias, que o homem é um ser de vontade, de potência, que quer sempre realizar os seus desejos, mesmo que esses desejos sejam contraditórios, o Nietzsche, nesse exato momento, ele olha para o mundo que ele vive, ele olha para a sociedade que ele vive, e ele percebe o seguinte: caraca, eu vivo numa sociedade decadente. Por quê? Presta atenção aqui. O Nietzsche vai perceber que a sociedade atual é uma sociedade decadente. Por que decadente? Porque é uma sociedade, vai prestando atenção. É isso sim, Gabriel, é isso que ele está tentando fazer, é isso aí. Mas por que a sociedade atual é decadente? Porque a sociedade atual é formada, a maior parte da sociedade atual é formada por indivíduos humanos que negam a sua vontade de potência, para defender uma ordenação da realidade que não existe. Então, olha o que o Nietzsche está dizendo, presta atenção. Pertence aos homens fracos não viverem de acordo com a sua vontade de potência, mas aceitarem a ordenação imposta por outros homens. Estão entendendo aqui? Ó, o Nietzsche está criando aqui uma classificação. Ó. Ele está dizendo, a sociedade hoje é decadente, vou repetir, Thiago. A sociedade hoje é decadente porque a maior parte das pessoas, a maior parte é formada por indivíduos fracos, ressentidos, que ao invés de serem honestos com a sua própria vontade de potência, preferem negar a vontade de potência em nome de uma ordenação ditada por outros. Sem problema, Felipe. Sem problema. Se voltou, tá bom. Se ligaram? O que caracteriza o homem fraco dos dias de hoje, segundo Nietzsche? O homem fraco é aquele que não tem coragem de viver pela sua vontade de potência, ele nega a sua vontade de potência para obedecer à ordem estruturada por outros seres humanos. Vocês estão entendendo? Porque, olha só, o homem forte hoje em dia é raro, segundo Nietzsche. O que seria um homem forte? Calma, Gabriel. O que seria um homem forte? O homem forte é aquele que caga e anda para a ordenação estipulada pelas outras pessoas e vive de acordo com a sua vontade de potência. Esse é um homem forte para Nietzsche. Esse é um homem forte para Nietzsche. Só que perceba, Nataline, que o Nietzsche não está agarrado em dizer apenas que o homem age instintivamente sendo cruel. Não. Quando o homem age instintivamente, segundo Nietzsche, é alguém que age
de acordo com os desejos contraditórios que vão explodindo de dentro dele. Mas cabe a comparação, sim. Eu vou chegar lá, Nataline. Ele vai falar sobre isso depois. Calma. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O Nietzsche está criando aqui uma distinção. Ó. O homem forte e o homem fraco. O homem fraco é considerado a maior parte da sociedade, decadente, da época lá do Nietzsche. Na época lá do Nietzsche, a sociedade decadente, por quê? Porque os indivíduos preferem obedecer à moral, preferem obedecer às instituições, preferem obedecer à ordem da ciência, à ordem da filosofia, à ordem da religião, ao invés de viver de acordo com a sua vontade e potência. Então, o homem é decadente, cara. O homem é decadente. Foi questão do Enem isso daí. Foi questão do Enem. Tinha lá um texto do Nietzsche, uma pergunta, e a resposta certa era: Nietzsche criticava os valores decadentes da sociedade moderna. Então, olha, Nietzsche é um crítico dos valores tradicionais, cara. O Nietzsche é um crítico de qualquer valor. O Nietzsche é um crítico de qualquer ordem estabelecida. Por quê? Porque a ordem estabelecida é inimiga da vontade de potência do indivíduo. Entenderam a jogada? E o que seria um homem forte? O homem forte é aquele que age de acordo com a sua vontade de potência, com os seus desejos contraditórios. Não importando os efeitos que isso vai causar. Ele simplesmente é tão honesto consigo mesmo, mas tão honesto, que ele age de acordo com a vontade de potência. Ele age de acordo com os desejos contraditórios que surgem dentro dele. Entendeu a jogada? Esse é um homem forte para Nietzsche. Entendeu? Aqui, olha, isso daqui é muito importante, cara, que eu vou dizer agora. Essa distinção entre homem forte... Calma, Nataline, calma. Sabe por que essa pergunta... Eu entendo a sua pergunta, é excelente a sua pergunta, cara. Porque o Nietzsche está abrindo a porteira. Tudo é permitido. É verdade o que você está falando. Cabe a sua pergunta, mas calma lá que ele vai dizer como é isso na prática. Calma. Tá? Calma. Mas olha só, Nataline, eu vou aproveitar a sua pergunta, tá? Vou aproveitar a sua pergunta. É óbvio que o Nietzsche vai ser contra isso daí. Só que é o seguinte, a filosofia dele que ele está abrindo como porta vai possibilitar alguns pensamentos que podem justificar o costume da pedofilia. É verdade isso daí. Mas calma. Tá? Vamos lá, então. Qual é a distinção que ele está fazendo? Um homem forte, que age pela vontade de potência, e um homem fraco, que nega a vontade de potência para obedecer à ordenação de outros homens. Ele fez uma distinção. Essa distinção é explicada em dois conceitos. Presta atenção aqui. O primeiro conceito dos homens fortes são os homens que agem por aquilo que ele chama de ética do Senhor, ou moral dos senhores. O que é a moral dos senhores? O que é a moral dos senhores? A moral dos senhores explica a ação do homem forte que age de acordo com a sua vontade e potência. Perceba que moral do Senhor é apenas um nome, porque na verdade não tem moral nenhuma para todos obedecerem. Cada um vai criar os seus próprios valores, agindo de acordo com a sua vontade e potência. Então, os homens fortes, o Nietzsche só criou um nome para estabelecer a diferença, percebe? O homem forte é aquele que age pela moral dos senhores. Mas agir pela moral dos senhores não é obedecer nenhum valor. É agir de acordo com a sua própria vontade e potência. Dois homens que agem pela sua vontade e potência nunca vão agir igual. Porque teria que ser uma coincidência incrível. O caos de desejos dentro dos dois seria a mesma. Nunca é. Entende? Mas mesmo assim, Nietzsche deu o nome de moral dos senhores. Ou moral do Senhor. É melhor, moral do Senhor.
E os homens fracos, o Nietzsche também deu um nome. Ele fala que os homens fracos agem pela moral dos escravos. Moral dos escravos. O que é a moral dos escravos? A moral dos escravos explica a atitude do homem fraco e ressentido que age por aquilo que Nietzsche chama de consciência de rebanho. Olha como é que as palavras do Nietzsche são charmosas. Ó. O que é a consciência de rebanho? É quando você age obedecendo o rebanho. Obedecendo a maioria, que por sua vez obedece à ordem moral estipulada por alguém. Essa é a característica do homem fraco. Ele age por uma moral do rebanho. Daniel Chaves pergunta, mas se tudo é o acaso, não seria possível existir um homem sem ideias contraditórias de si mesmo? Ou para eles todos os homens são iguais? Não. Daniel, cuidado. Se há um caos dentro da gente, nunca uma ação humana vai ser igual a outra. Sempre é nova. Sempre é nova. Quando vários homens estão agindo de maneira igual, isso já representa uma fraqueza. Já tem algo errado ali para Nietzsche. Isso. A moral dos escravos é algo parecido com o cão de Pavlov. Para quem não sabe, cão de Pavlov é um conceito criado pelo grande psicólogo e analista Pavlov, que fez testes em cães. Eles motivavam certos costumes nos cães, premiando e punindo. Aí, segundo a teoria do Pavlov, os homens agem igualzinho. Para Nietzsche, o homem, quando age igual aos outros homens, motivados por certos valores fora dele, que foram impostos para ele, esses homens são os fracos, são os ressentidos. São aqueles que obedecem a tal da consciência de rebanho. Percebe? São aqueles que obedecem uma moral dos escravos. Então, Nietzsche criou uma distinção aqui. A moral do senhor, do homem que cria seus próprios valores em nome da sua própria vontade de potência, e a moral dos escravos, que explica a vida do conjunto de homens que agem da mesma maneira, obedecendo uma consciência de rebanho. São homens que negam a própria vontade de potência para obedecer uma ordem externa. Uma ordem externa a eles. Entenderam isso aí? É muito importante que vocês entendam essa definição, cara, essa distinção, para a gente entender o resto. Tá claro isso? O Nietzsche, quando vai explicar isso, ele explica isso de uma maneira genial, cara. Olha como é que o aluno tem que ter o ouvido atento, cara. E olha como é que é difícil dar aula. Olha como é que é difícil dar aula. Presta atenção no que eu vou falar. Quando eu dou aula, 3 coisas estão em jogo. Olha que maluquice isso aqui. Primeira coisa que está em jogo, o meu interior, as verdades que eu acredito, o Roberto Varela acredita. Segunda coisa que está em jogo, explicar para o aluno de maneira clara um conteúdo. Terceira coisa que está em jogo, às vezes o conteúdo que o professor tem que explicar de maneira clara está a favor ou contra aquilo que ele acredita, cara. Por isso que ser aluno é estar atento. Eu tenho que avisar isso sempre, cara, porque os alunos confundem essas coisas. Preste atenção. Quando eu falo que o Nietzsche escreve de maneira genial, é porque ele escreve mesmo. Isso não significa dizer que eu concorde com o conteúdo que ele esteja escrevendo. Percebe isso daí, ó? Tem que avisar isso daí, cara. Os alunos não entendem isso daí. Eu não estou falando que são vocês, percebam? Estou falando aluno no geral. Então entendam isso, cara. Entendam isso daí. Sério. Eu já tive reclamação em outras escolas de aluno que falou que eu estava defendendo o ateísmo, sendo que eu sou cristão, cara. Olha que viagem. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Presta atenção nisso aí, pelo amor de Deus. Eu falo isso porque é um filósofo realmente polêmico. Olha como é que Nietzsche explica a diferença entre moral do senhor e moral dos escravos. Olha que jeito genial de explicar. O Nietzsche procura exercitar a nossa imaginação. Olha o que ele faz. Olha que coisa genial, cara. Ele fala o seguinte, ó. Imaginem se os animais pudessem pensar. Sei lá. A gente não sabe se eles pensam. Pode ser que eles pensam, não sei. A gente não sabe de nada, não tem verdade.
Imagine a seguinte situação, a seguinte circunstância. Tem um monte de ovelha, olha o jeito que ele vai explicar a moral do Senhor para a moral dos escravos. Tem um monte de ovelha pastando, no gramado aberto. Olha os símbolos de linguagem que ele está usando, olha como é que ele é poético. Eis que do nada surge no alto uma águia enorme, um animal rapinante, que de tão grande, forte e altiva e solitária, ela tem a capacidade de agarrar a ovelha por suas garras, matá-la e comê-la. Então existe um animal rapinante, ou seja, que caça e come, e as ovelhas pastando num gramado aberto. Olha que interessante. Quando as ovelhas avistam a águia, ao invés delas enfrentarem a águia, segundo Nietzsche, as ovelhas fazem outra coisa. Olha o que elas fazem. Irmãs, nós somos fracas e coitadinhas. Vamos nos reunir e agir em rebanho, pois lá vem a águia queimar. Preste atenção. Olha o que as ovelhas acabaram de fazer. Na covardia de não agirem pela vontade de potência delas, elas se reuniram e criaram os valores morais, dizendo o seguinte: nós somos fracas e boazinhas. Lá vem a águia queimar. Então, o que as ovelhas fizeram? No auge da fraqueza delas, no auge da consciência de rebanho delas, no auge da moral dos escravos delas, elas criaram uma tentativa de ordenar a realidade, nomeando-as elas próprias de boas e nomeando a águia de má. Então, o que é típico no homem fraco? É típico no homem fraco se apoiar em valores morais de ordenação para poder negar a sua própria vontade de potência, por uma mera covardia. As ovelhas estão representando aí a covardia. Percebem? Aí depois Nietzsche explica a águia. O que será que a águia está pensando? Aí o Nietzsche vai dizer, olha, a águia simboliza o homem forte. Já eu explico de novo, Nataline. A águia simboliza o homem forte. A moral do Senhor. Olha como é que a águia pensa. A águia pensa o seguinte, olha, eu sou boa porque eu estou agindo de acordo com a minha vontade de potência. E nada eu tenho contra as ovelhas. As ovelhas também são boas. E além de boas, são saborosas. Caraca, o que Nietzsche quer dizer com isso, cara? Ele quer dizer o seguinte, presta atenção. A moral dos escravos é sempre estabelecida numa dualidade de valores ordenados, no qual se acusa o inimigo de mal e nós mesmos de bons. Então há uma tentativa de ordenar a realidade de maneira artificial. Bom, quer dizer, bom, mal. Nós fracos somos bons, o forte é mal. Olha aí, isso segundo Nietzsche é uma inversão, cara, da realidade. Então os escravos negam a realidade, né? Porque eles querem obedecer valores morais, negando a realidade da vontade de potência. Agora olha a águia. A águia não cria valor moral nenhuma. Ela aceita a realidade como ela é, caótica. Fala, ovelhinha, não tem nada contra você, cara, mas olha, eu tenho que tentar te comer, cara. Que faz parte do meu desejo. Faz parte da minha vontade de potência. Vocês entenderam? O Nietzsche explica a diferença entre a moral dos escravos e a moral do Senhor dessa forma, cara. Dessa forma. Então os fracos andam em bando. E por fraqueza nomeiam os fortes como os maus e eles mesmos como os bons. Enquanto que o Nietzscheano, o homem forte, age de maneira solitária. Ele age de acordo com seus desejos contraditórios. Ele afirma a própria vida. Ele não nega a própria vida. Ele afirma a própria vida.
Deixa eu ver aqui a pergunta da Nataline. Professor, dá para explicar o autoritarismo, relações de poder por esse conceito de moral dos escravos e do senhor? Até dá, cara. Até dá. Dá sim, dá para fazer uma relação sim. Só que olha só, Nataline, olha que coisa impressionante. A sociedade ela é organizada por valores morais, concorda? Quem é que produziu os valores morais? O fraco. Então o ditador, Nataline, é o fraco, cara. Quem quer negar a vontade de potência de cada indivíduo é o fraco. As sociedades são decadentes porque elas são regidas por valores morais. Por valores que enfraquecem a individualidade humana. Que enfraquecem o indivíduo que age pela vontade de potência. Olha como é que o Nietzsche, ele tem uma filosofia que encanta, porque não se encaixa em nenhum rótulo, cara. Quando você acha que você pegou, ele escapa. Olha por que ele é tão, como é que eu vou dizer, apaixonante entre os jovens, cara. Entendeu, Nataline? Doideira, né? Ô, Breno, esse mais o é seu aí é a sensação que você tem lendo Nietzsche. Mas o é, caraca, que caos essa escrita. Aí ele fala, é caos mesmo, porra, o mundo é caos. E, aliás, é por isso que ele escreve por aforismos e de maneira simbólica. Porque tudo é caos, cara. Sim, Maria Eduarda. Porque olha só que doideira. A moral estabelecida numa sociedade produz indivíduos fracos, segundo Nietzsche. O homem forte é aquele que caga e anda para a moral e age de acordo com a sua vontade de potência. Só que olha só que interessante, cara. Olha só que interessante. Ó, desliguei a aula, que agora quem vai falar é o Roberto Varela, uma opinião particular. De quem estudou Nietzsche, aplicou Nietzsche na própria vida, viu o fundo do poço. Então é só uma opinião. Tipo assim, porra, pessoa, foda-se sua opinião. Beleza, foda-se, mas é só para dar base para a aula. Olha que doideira. Então, vocês observarem o mundo de hoje, o mundo é bem nietzschiano. É esquisito falar isso daí, ó. Todo mundo quer seguir apenas seus próprios desejos. A questão é, olhando de fora do Nietzsche, isso está melhorando ou piorando a sociedade? Está produzindo mais ou menos escravos. Olha que esquisito. Entende? É sempre uma camada em cima da outra, negando a camada anterior, cara. Olha que difícil isso aí. Ô, Gabriel, ele não faz isso porque, cara, quando você lê a biografia dele, olha só, o Nietzsche morreu louco, cara. O Nietzsche morreu louco. O Nietzsche morreu numa cadeira de balanço, completamente translocado. Tanto é que seus últimos escritos nem são considerados. O Nietzsche estava tão doido, Gabriel, que ele assinava os seus últimos textos, que não têm valor filosófico, como o crucificado. Ele estava doidão, velho. Ele ficou louco. Não é por conta de droga, ele nunca usou drogas, nem nada disso. Ele contraiu uma doença que atingiu o seu cérebro. Ele ficou louco. Mas pode ser que a sua filosofia também leve à loucura. Você não entendeu por que há esse risco. O próprio Nietzsche fala, ó, há risco da minha filosofia levar alguém à loucura. Mas, Gabriel, ele não tentou manipular. Só que é o seguinte, Gabriel, não dá para falar a mesma coisa dos outros filósofos que vão vir depois de Nietzsche e vão sofrer a influência do Nietzsche. Cara, tem filósofos pesados. Você fala assim, porra, você olha a biografia do cara e fala assim, esse cara aqui quis controlar, bicho. Entendeu, Gabriel? Eu não estou isentando a culpa do Nietzsche, não, perceba? Ele abriu uma porta, cara. Ele abriu uma porta perigosíssima. Tá na cara que é perigosa. Pela pergunta de vocês, dá pra gente perceber isso. A Mila pergunta, explica de novo por que o ditador seria um homem fraco? Não, olha só. O ditador é forte, que ele controla os outros homens. Então tem força ali. O que eu estou dizendo é o seguinte. O ditador que construiu os valores morais para todo mundo obedecer, ele é forte, ele pode estar ali agindo por uma vontade de potência de querer controlar o outro. Essa vontade pode ter surgido dentro dele.
A fraqueza está em obedecer os valores morais estipulados por ele. Entendeu, Mila? Olha que doideira. Mateus pergunta, mas então se todos fossem homens fortes, uma vida em sociedade não seria possível, porque tudo que haveria seria puro caos. É isso aí, Mateus. Uma sociedade para Nietzsche teria que ser uma sociedade onde cada indivíduo age de acordo com a sua vontade e potência. E, Mateus, vou te dizer um negócio, você vai ficar doido. E não vai dar para explicar hoje, só na próxima aula. Para Nietzsche existiu uma sociedade assim. E ele vai explicar que nós devemos voltar a essa sociedade. Mas calma, calma. Não dá para falar agora. Não dá para falar agora. Senão a gente vai ultrapassar fases e vai ficar mais complicado do que já está. Matheus Oliveira, a aula que tem mais o é a aula do Nietzsche. Eu entendi, Breno. Você está tentando pegar ele numa contradição. Percebe? Não é a sociedade que ele fala que já existiu era uma sociedade sem uma estrutura moral, onde os indivíduos agiam, era uma cultura dos fortes, onde os indivíduos agiam de acordo com a sua vontade e potência. Ele falou que já existiu isso. Eu só vou falar qual sociedade foi, tá? Foi a Grécia arcaica. Foi a Grécia que vivia antes da filosofia. Segundo ele, o costume dos gregos arcaicos representava uma sociedade dos fortes. Apesar de eu brincar que a sociedade de hoje é bem Nietzscheana, eu acho que se o Nietzsche estivesse vivo e visse a sociedade de hoje, ele ia falar assim, nossa, não foi isso que eu falei. Ou então, tipo assim, caraca, esses indivíduos estão achando que estão agindo nietzscheanamente, não estão. Mas isso é papo para as outras aulas, cara. É confuso mesmo o que eu estou explicando. Eu vou dar um exemplo aqui polêmico, tá? Exemplo verdadeiro e polêmico, tá? Por favor, sejam honestos comigo e sejam maduros, tá? Eu vou dar um exemplo aqui polêmico, estou me arriscando a dar, mas que se dane, a gente tem que dar para a aula funcionar. Olha só que doideira. Existe um pensador chamado Gilles Deleuze, que é um filósofo nietzscheano. Ele se suicidou, esse filósofo, ele pulou do prédio. Aliás, é engraçado. Você pegar a história de todos os filósofos nietzscheanos, você se assusta com a biografia deles. Não quer dizer que esse nietzscheanismo aí funciona só até a página 3, né? Eu tenho a minha própria vida para comprovar, cara, no fundo do poço, mas isso não cabe aqui agora. Tem uma entrevista famosa no Google, vocês acham no YouTube, que se chama, é muito legal, é um curso dado por esse Deleuze, chamado Abecedário do Deleuze, onde ele é um francês, onde ele pega cada letra, A, B, C, D e E, e trabalha um verbete em cima dessa letra, entendeu? Então, a inicial do verbete, ele fica ali filosofando sobre esse verbete. Aí lá pelas tantas ele conta uma história engraçada. A história dele é a seguinte. Ele falou que deu uma aula, um curso sobre Nietzsche na Universidade de Paris, Universidade de France. E aí ele deu um curso sobre Nietzsche e os alunos ficaram encantados com Nietzsche. Os alunos adolescentes ficaram encantados com Nietzsche. Aí vieram as férias. Aí os alunos pediram ao reitor da universidade para eles usarem um campus para realizar experimentos nietzschianos. Adolescente querendo fazer merda, né? Realizar experimentos nietzschianos. Cara, o reitor permitiu. Então eles usaram alguns dias dormindo na faculdade para o uso desmedido de drogas e o sex lib, né? A liberdade total sexual. Então eles usaram o campus para isso tudo. Olha que doideira. Isso na França da década de 60, tá? Há um tempo atrás. No auge ali quando o sex lib estava... Sex lib, para quem não sabe, é uma ideologia que defende a liberdade total do sexo, né? E aí eles fizeram esse experimento. Aí voltaram às aulas, eles ficaram loucos para contar para o Deleuze. Caramba, professor, fizemos isso e assado. Caraca, tivemos a experiência nietzschiana. Experimentamos a vida de acordo com o nosso desejo, não sei o quê. Aí o Deleuze falou, isso ele fala no vídeo, tá? Ele falou assim, olha, eu fechei a cara, olhei para os alunos e falei assim, cara, vocês não entenderam nada. No exato momento que vocês estipularam para vocês que ser nietzschiano é usar desmedidamente as drogas e ter relação sexual
grupal e direta, sem nenhum tipo de regra, vocês acabaram estabelecendo uma regra. Acabaram estabelecendo uma regra. Só era Nietzscheano quem agisse dessa forma. Cara, isso não é ser Nietzscheano. Percebe como é que o negócio é difícil? Entenderam o exemplo que eu dei? Então Nietzsche é extremamente contraditório. E ele está sendo contraditório porque ele quer, cara. Porque ele quer. É o jeito dele entender a realidade, porque a realidade é toda contraditória mesmo. Muito esquisito, Breno. Muito esquisito. Mas, Breno, olha só, cara, que doideira, cara. Natalina, ele é um tipo de libertário, é isso aí. É isso aí. Mas, Breno, essa filosofia esquisita tá na moda, bicho. Tá na moda, cara. Não é à toa que ele é um dos autores mais produzidos em termos de trabalho acadêmico. Né? Muito louco. Ele é um tipo libertário, Natalina. É isso aí, cara. É a liberdade total voltada para a ação pela vontade de potência. É isso aí. É exatamente isso. Entenderam? Agora, peraí que a Mila perguntou. A barra aqui do chat às vezes desce, às vezes não desce, fica ligado. Como ele trata as influências externas? Pensamento de outras pessoas, por exemplo. O homem que se influencia por esse pensamento é fraco? Sim. O homem que nega o seu interior, que é caótico, em nome de uma ordem exterior, já é fraco. Já é fraco. Ele já está fraquejando ali. É isso aí, Mila. E a gente está dizendo o seguinte, cara, olha para dentro, seja honesto. Não está cheio de desejo esquisito dentro de você? Pois é, esses desejos esquisitos e contraditórios é a vontade de potência. Entendeu? É a vontade de potência. Essa que é a questão. Ó, o Nietzsche vai criticar qualquer forma de ordem, cara. Qualquer forma de ordem. Ele até brinca no livro dele. Ele fala assim, olha, se um dia me declararem santo, a minha filosofia está morta. Eu não sou um santo. Eu sou um traidor. Sou um bufão. Entendeu? Olha que pensamento complexo. É difícil analisar Nietzsche, cara. Agora, perceba o seguinte. Só dá para você entender Nietzsche agindo nietzscheanamente. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Eu não aconselho fazer isso de maneira alguma. Espera aí, tem mais uma pergunta. Mas, segundo ele, é possível se blindar de todas as influências externas? Ó, na medida que você vai agindo pela sua força interior, pela sua vontade e potência, você vai ganhando resistência contra a ordem externa. Você vai ligando mais, assim, a questão de não ligar para a ordem. Fala, cara, vocês querem me enfraquecer. Não vou dar ouvido para vocês. Não vou dar ouvido para vocês. É por isso que é uma filosofia que encanta adolescente, cara. O que representa o pai e a mãe? O que representa o professor? O que representa as instituições? Representa a ordem. A gente olha para as instituições, para a família, como inimigos, como coisas que querem nos ordenar. Por isso que o adolescente é meio rebelde. Você imagina eu chegando na faculdade, caindo no livro do Nietzsche na minha mão, aprendendo Nietzsche. Falei, porra, é isso mesmo. O Nietzsche está assinando embaixo toda a revolta que eu nutro dentro de mim. Mas sabe o que eu descobri depois, velho? Depois de ser bem nietzscheano, eu descobri assim, caraca, não tem nada de corajoso nisso aí. Cara, se revoltar contra professor, contra pai, contra mãe, é de uma covardia abjeta. Por um motivo muito simples. Você está se revoltando contra quem não vai fazer mal para você, contra quem te ama, porra. Me responda, que coragem que há nisso? Que coragem que há nisso? E outra, pega a biografia do Nietzsche, cara. Pega a biografia do Nietzsche. O Nietzsche gostava de uma mulher que largou ele para ficar com um dos seus amigos. Ele elogiava o seu amigo. Ele começou a criticar o seu amigo. Ele gostava da menina, a menina, ao invés de ficar com ele, ficou com o outro. Aí ele passou a criticar o seu amigo. Cara, não tem ressentimento nisso, não. Olha que esquisito. Entende? O negócio é difícil. A Maria Eduarda pergunta se ele é anarquista. Não, ele não defende nenhum ismo, nenhum sistema. Ele acha, inclusive, que as sociedades elas devem ser aristocratas mesmo.
O homem forte não deve se rebaixar ao homem fraco. Entendeu? Se o homem fraco se recusa a agir pela vontade de potência, ele tem que aceitar a sua fraqueza. Enquanto ele não descobrir que há uma vontade de potência dentro dele, ele tem que aceitar a sua fraqueza. Então ele não é anarquista também, não. Natalini diz que ele é meio inconsequente. Com certeza. O que é ser inconsequente? Ser inconsequente é agir sem considerar a finalidade ou sentido da vida. É isso que é ser inconsequente. E é óbvio que ele é. Não tem sentido a vida. Se tiver um sentido a vida, eu já virei fraco. Porque foi um sentido estabelecido de fora para dentro. Para Nietzsche, nunca um sentido da vida é de dentro para fora. Porque se eu disser que eu tenho um sentido para a vida, quer dizer que dentro de mim está ordenado. Isso é uma mentira. Entendeu, Natalini? É assim que funciona o negócio. Agora veja vocês, cara. Veja vocês. Para Nietzsche, o homem fraco, ele sempre se apoia nos valores morais. Ele sempre se apoia na ordenação criada por alguém. E o homem forte não. Ele está acima desses valores criados e age de acordo só com a sua vontade de potência. Eu lembro que quando eu era um idiota, 20 anos, eu lembro uma vez que eu estava vendo com a minha mãe na sala, né? Existe conhecimento para ele? Sim, existe. Eu vou explicar o que é conhecimento na próxima aula para ele, tá, Thiago? Conhecimento para ele é criar novas maneiras de vida. Eu vou explicar isso. Aí ele vai apelar muito à arte. Ele vai dizer que a arte é o saber mais valoroso que existe. Mas isso é para a próxima aula. Mas olha só, Thiago. Uma vez, cara, no auge, quando eu tava nietzscheano pra caramba, só lia Nietzsche, cara. Eu li a obra toda no Nietzsche, cara. Tudo é Nietzsche, tudo é Nietzsche. Sou um fodão, né? Fodão. Eu era um idiota. Adolescente, quando se acha fodão, ele tá na idiotia pura. Eu era um idiota. E aí um dia, numa bela tarde, eu vendo televisão com a minha mãe, cara. Aí tava vendo aqueles programas de Animal Planet, né? National Geographic, sobre animais. Eu sempre gostei, adoro esses programas até hoje. Só que hoje em dia, às vezes, quando eu vou ver, eu coloco no mudo, porque às vezes o narrador fica humanizando os bichos, né? Uma vez eu tava vendo, esses dias mesmo, esses dias não, faz poucos anos, que eu já não era mais nietzscheano. Tô abrindo aqui um parênteses no meio da história. Tava vendo um programa chamado A Vida dos Suricatos. Suricato é aquele animal que fica em pezinho, assim, olhando e entra pras tocas, tal. Que é o timão, do Timão e Pumba, né? O desenho que simboliza esse animal, o suricato. Aí a narração do cara sobre a vida dos suricatos era muito engraçado. Falou assim, ó, o suricato Harry sentiu ciúme da suricata Jane. Eu falei, mas peraí, cara. O cara tá trazendo sentimentos humanos para explicar o animal. Isso me irrita um pouco. E aí eu gosto de ver no mudo, né? Mas eu adoro ver a vida dos animais, que é bem interessante. Você entende melhor a natureza. Mas voltando à história, eu tava vendo lá, muito tempo atrás, na época da faculdade, vendo um programa desse, e o programa narrava aquela narrativa clássica. Um monte de zebra, caminhando em bando, elas tinham que atravessar um lago cheio de crocodilo. É uma imagem corriqueira nos programas de animais. Né? A gente já sabe o que vai acontecer. Elas vão tentar atravessar, né? Vão tentar atravessar como um rebanho, e uma ou outra zebra vai ficar para trás mesmo, e o crocodilo vai comer a zebra. Né? Aí na época era muito nietzscheano. Aí eu e minha mãe vendo. Né? Aí quando as zebras começaram a atravessar, o crocodilo pegou uma ou outra. Cara, minha mãe deu um salto da casa e falou assim, ai meu Deus, coitadinha da zebra. Coitadinha da zebra. O que a fala da minha mãe está representando? A fala da minha mãe está representando a moral dos escravos, que o Nietzsche está detalhando aí. Minha mãe está dizendo o seguinte, coitadinha da zebra, a zebra é boazinha, o jacaré é mau. O que minha mãe fez? Minha mãe pegou valores morais de dualidade, certo, errado, bem e mal, e jogou na realidade. Como se a realidade fluísse segundo aquela ordem, mas não flui. Ela só está interpretando a realidade sobre valores que ela acredita. Ela disse, zebra boazinha, crocodilo mau. Aí na mesma hora, o adolescente revoltadinho, né, idiota, eu falei, mãe, você não entende de nada, você não sabe de nada. A zebra não é boa nem má, nem o crocodilo é bom e mau. É assim a natureza, é uma guerra. É um caos. O crocodilo está certo, ele está firmando seus impulsos, e a zebra também está firmando seus impulsos. E dessa afirmação de impulso, houve ali um choque, o jacaré venceu. A natureza é um conflito. Para com esse negócio meio
brega, mãe, de querer interpretar as coisas por valores morais. Entende a questão? Aquela minha análise, aquela conversa com a minha mãe, quando eu tentei romper com a minha mãe, foi uma análise de um Nietzscheano. Revoltado, ó. Vocês entenderam isso aí? Deu para entender o exemplo? Então, para ele, empatia é fraqueza? De certa forma é, Felipe. De certa forma é. Porque, na verdade, cara, você age pela sua vontade de potência. Você não procura fazer um mal para o outro, nem agredir o outro. Você não procura fazer isso. Você não obedece uma regra para fazer isso. A questão é que se a sua vontade de potência vir para fora, você simplesmente vai afirmá-la. Isso representa a força. Só que olha só, teve uma pergunta lá para cima, se eu não me engano foi da Nataline ou Felipe, que ela perguntou, caramba, como é possível uma sociedade assim? É possível? A gente falou, é. Então a gente vai ter que ver na próxima aula como é possível viver em sociedade assim. Ele vai dar uma solução para esse problema. Porque aparentemente, qual é a sensação que a gente está tendo, galera? Sejamos honestos. A sensação é a seguinte, o Nietzsche é doido, cara, porque a sociedade que ele está colocando vai ser um caos. Vai ser um caos. É, realmente vai ser um caos, mas como é possível viver no caos? Aí ele vai explicar. Aí ele vai explicar na próxima aula. Já vou dar uma dica. Ele vai dizer que dá para uma sociedade viver no caos pela arte. Pela arte. Esse é papo para outra aula. Entendeu? Bem, eu acho que por hoje já chega. Eu gostaria de saber de vocês se tem perguntas. Faltam 10 minutos. Não dá para entrar em outro conceito de Nietzsche. A gente vai deixar para entrar na próxima aula. Vocês percebem uma dualidade esquisita quando a gente dá aula de Nietzsche? Ao mesmo tempo a gente tem uma repulsa, ao mesmo tempo a gente é atraído. É um negócio esquisitíssimo. Eu não aconselho ler Nietzsche. Eu não mando na vida de vocês, não. Mas eu não aconselho ler Nietzsche agora. Eu aconselho ler Nietzsche depois. É bom ler primeiro os tradicionais, primeiro, e depois ler Nietzsche. Eu fiz o caminho inverso. O conceito de ressentimento na próxima aula, eu posso definir agora, Natalinha. O que é ressentimento? Sentimento significa sentir. O re aí é de repetição. Ressentimento ou remorso é quando você sente de novo, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Qual o problema de ser ressentido ou alguém que age pelo remorso? É alguém que está ligado a um sofrimento. Um homem forte não fica ligado a um sofrimento por muito tempo. Um homem forte não fica sofrendo por muito tempo a mesma coisa. Porque se ele ficar sofrendo por muito tempo a mesma coisa, a tendência é ele negar sua vontade de potência e usar algum valor moral, alguma ordem, para se isentar da culpa. E culpar o outro por aquilo que aconteceu com ele. Entendeu, Nataline? Tem uma definição formal aqui no livro, tá? Que diz assim, olha. Para Nietzsche, o ressentimento está na base da moral dos escravos, isto é, dos fracos e mal-sucedidos impotentes que travestem em ideais morais o seu ódio contra tudo aquilo que é alegria, beleza, força, saúde, contra aquilo que não sou ou que não tem. Então, geralmente, o ressentido é aquele que culpa o outro por ser forte. Quando você culpa o outro por ser forte e aniquila a sua própria vontade de potência, você está sendo ressentido. Geralmente, quem obedece os valores morais é um ressentido para Nietzsche. Entendeu? Na minha humilde opinião, agora estou falando como Roberto Varela, o Nietzsche está confundindo moral com moralismo. Mas isso não vem ao caso. Realmente, o moralista é ressentido. O moralista é ressentido. Mas ele está colocando tudo no mesmo pacote. O religioso é ressentido. Alguém que obedece a moral cristã é ressentido. Alguém que obedece a moral filosófica é ressentido. Para ele, qualquer obediência moral é ressentimento. Ele não separa moralismo de moral. Para ele é a mesma coisa. Entendeu? Entendeu, Nataline? Eu vou botar na folhinha essas definições, tá? Mais alguma pergunta, galera? Pode perguntar. Se quiserem perguntar, podem fazer. Quem não quiser, pode se despedir, não tem problema não. Faltam 5 minutos. Tem até uma galera já saindo.
O Felipe Dalboni, sobre a sua questão da empatia, eu nem sei se você está na sala, mas vou falar assim mesmo, que aí fica gravado, depois vocês veem. Vocês observam. Tá assim? Então, Felipe Dalboni, ele inclusive critica a caridade, aquele viés do amor ao próximo cristão, o Nietzsche interpreta aquilo como ressentimento. Até, Caroline, valeu. Entendeu, Felipe? Muito doido, né? O Nietzsche acha que quando você está ajudando alguém, você sempre quer algo em troca. Só que você nega isso. Você mente para você mesmo. Não tem como não, Felipe Dalboni. Você pode até ser uma hora ou outra por um desejo, mas isso é raríssimo, porque a empatia significa olhar para o outro. E aí o outro vai estruturar alguma coisa para você. E o outro, Felipe Dalboni, a palavra empatia, a gente tem que tomar cuidado com ela, tá? É uma palavra que já está poluída nos dias de hoje. Ela está sendo. Percebe? Todo mundo fala de empatia. Já viu isso, Felipe? É uma palavra batida. Aconselho você a recorrer ao sentido original da palavra. Mas eu entendo o que você está dizendo, tá? Entendeu? Então é isso. Se tiverem mais alguma pergunta, podem fazer. O Arthur pergunta, Varela, hoje você considera ser nihilista no sentido de desconsiderar interpretações da realidade algo lógico? Peraí, hoje você considera ser nihilista quem? Eu? Quem, Arthur? Quem é nihilista? Eu não entendi. Falando de mim ou não? Eu não entendi. Ah, o mundo de hoje? Sim. Ah, sim, entendi. Ah, hoje a maior parte das pessoas são nihilistas, também por uma influência nietzschiana. Nihilista vem da palavra nihil, que significa nada. Uma pessoa nihilista é uma pessoa que não acredita ter um sentido na própria vida e que as coisas não têm sentido. Segundo Nietzsche, o mundo pós-moderno é nihilista. E eu acredito que sim, Arthur. No geral, as pessoas são nihilistas. Nihilistas. E eu digo mais, Arthur, estou dando uma opinião particular, tá? Não estou falando mais como professor. Eu acho que o nihilismo é uma das causas do caos que nós vivemos hoje, cara. Adolescentes tentando suicídio, famílias se dissolvendo, os valores morais não existindo mais, tem a ver com esse nihilismo. Infelizmente, a causa do nihilismo tem a ver com filosofias que vão vir depois de Nietzsche. O Nietzsche abriu, repito, uma porta muito perigosa. Muito perigosa. Tá? Felipe Dalboni pergunta, como eu faço para recorrer ao significado original? Não, pergunta procurar a etimologia da palavra. Só digita no Google, né, empatia, etimologia. Vai aparecer para você. Entendeu? Não é um significado só de dicionário, percebe, Felipe? Porque o dicionário vai dar todos os significados. Desde o sentido original até o sentido de hoje em dia. Mas procure entender o sentido original, que é a raiz da palavra. Você entendeu, Arthur? Beleza, entendeu, né? A gente, cara, vocês vão ver, cara, quando estudar Foucault, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze eu acho que a gente não estuda porque não cai no Enem, mas Michel Foucault, Sartre, Simone de Beauvoir, qual o outro? Freud. Ó, esses pensadores, eles estudam a partir do princípio que não existe uma ordem pré-definida na realidade. Todos eles vão partir desse princípio. Princípio que abre, tem a porta aberta com Nietzsche. Entendeu? Eu só estou no aguardo se tem mais perguntas. Faltam 2 minutos. Vou esperar esses 2 minutos, ok? Enquanto isso, a galera pode sair, sem nenhum problema. Valeu, Breno. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela paciência. Valeu. Valeu, Nataline. Obrigado a vocês. Entende? Eu tenho que dar Nietzsche como é Nietzsche. Acho que não há outro jeito de trabalhar. Se eu trabalhar de outro jeito, eu vou estar parando o Nietzsche assim numa ordem. Não vai funcionar, cara. Deixa a ordem para a folhinha.
Felipe, verdade, cara. E tem certas coisas da biografia dele, cara, que são bizarras. Eu vou falar na próxima aula. Tranquilo. Valeu, Felipe. Um abraço, meu amigo. Bem, é isso. Valeu.